Olá, amigos, muito boa tarde. O senhor, que é o produtor mais bem informado do Brasil, na nossa entrevista exclusiva hoje, terça-feira. A gente vem falando aqui, na nossa entrevista exclusiva, como também no programa Tempo e Dinheiro, no quadro Agrofinanças, de como o produtor, que também precisa ser um investidor, pode proteger o seu capital usando todas as ferramentas possíveis, né? Não adianta esperar só clima, esperar só Chicago. A realidade bate a porta e as necessidades, especialmente olhando o futuro, vai chegando, né? Para falar disso hoje com a gente, explicar um pouco alguns mecanismos e algumas sugestões que ele costuma passar aos seus clientes, conosco, Enio Fernandes, conhecido, né, analista do mercado agro, e lá o CEO e fundador da Terra Agronegócios, falando lá de Goiás com a gente. Enio, muito obrigado por sua presença aqui mais uma vez. Você que é da casa já também, né? Giovanni, um prazer estar com você. É muito bom estar no seu programa. Vamos tentar decifrar os segredos do agro e das finanças. Então, Enio, você viu a minha abertura. A gente está vendo algumas necessidades. Se a gente olhar o futuro, quer dizer, a próxima safra, uma rentabilidade menor, né, com os preços mais achatados de todos os produtos, um certo risco no ar, né, depois de alguns CRAs, e esse risco resvalando no barter, o produtor ele vai precisar ter um mix de recursos cada vez maior, né, para poder fazer frente às suas necessidades. Não se espera muito do plano safra e, mesmo assim, o produtor nunca consegue tudo o que ele necessita. Pois bem, algumas fontes, colegas diretos ou não de você, têm falado assim: Giovanni, o produtor vai precisar tirar mais do bolso. E para ele precisar tirar do bolso, ele precisa ter capital, fazer render esse capital. O mercado financeiro, Enio, ele pode ser oferecer alternativas, mesmo que se o perfil do produtor investidor seja conservador? Muito boa sua pergunta, Giovanni. Vamos lá. O mercado ele é vivo, ele se transforma, ele vai evoluindo, ele vai se desenvolvendo. Antigamente, para você ser um bom produtor rural, você tinha que ser dedicado e trabalhador. Depois você passou por um momento que você tinha que ser dedicado, trabalhador e tentar ter escala, porque escala reduzia seus custos. Depois nós passamos por um momento que a gente buscou novas tecnologias, plantio direto, biológico, bioinsumos, máquinas cada vez mais perfeitas, né? Por que eu estou contando essa história? Nós estamos contando um processo evolutivo, isso não para. Agora, João, nós precisamos ser gestores. E para a gente ser gestor, a gente tem que olhar tanto a área técnica de produção, mas como a área de gestão da propriedade e da gestão financeira. Vou te dar um exemplo claro. Você segurar soja em Chicago a 16, 15, 17 dólares que teve, e uma taxa de juros que a gente teve ano passado de 13,75, você tinha que pensar bem nessa tomada de decisão, porque os preços já estavam elevados, historicamente falando, e você tinha uma taxa de carrego alta, caro, o custo de dinheiro é caro. Hoje nós estamos com taxa de juros acima de 11% ao ano, né? As melhores projeções no final do ano, 9% ao ano. São taxas ainda caras, né? Então o produtor ele tem que buscar outras alternativas, aprender novas tecnologias de gestão, de planejamento, que ele vai também entender, quando ele começar a aprofundar nesse caminho, ele vai entender melhor do mercado de soja e vai entender melhor da gestão. Exatamente, Enio. Você lembrou bem que, né, nós estamos vivendo duas situações. O ano passado estava num patamar razoável, né? E taxa de juros acima de 13. Agora, soja abaixo de 12, por exemplo, no caso da soja, e taxa Selic em 11,25. Quer dizer, ainda assim, Enio, olhando essas possibilidades de que vai vir possivelmente mais um corte de 50 pontos base
em março, salvo aí uma reviravolta muito acentuada, né? Mas aparentemente não. E, portanto, também uma possibilidade de o IPCA ele cair mais um pouquinho, ele está se mostrando mais flexível. Aparentemente, diminui um pouco a renda, a receita com renda fixa, por exemplo. Mas ainda assim, o produtor que está vendendo o produto agora, ele vai precisar, ele não pode guardar esse dinheiro, deixar no banco, botar numa poupança. Quer dizer, ele tem mecanismo que ele pode buscar essas alternativas, mesmo com essas taxas talvez um pouco mais reduzidas, Enio. É importante que ele olhe essa possibilidade? Ele é muito importante que ele olhe a possibilidade. Eu vou te mostrar uma operação simples, né? Às vezes o produtor está querendo segurar a soja até o final do ano, ele pode acompanhar esse mercado. Quando o mercado der algum repique de preço, se ele vender essa soja e capitalizar, com esse recurso na mão dele, uma das coisas que ele pode fazer é, ao invés de comprar produtos a prazo, ele tentar comprar à vista. Por quê? Qualquer distribuidor hoje está pondo uma taxa de juros de 1,5%, 2% ao ano. E isso, no final do dia, ele tá pagando um custo de mais de 20% ao ano para comprar insumo para a safra. É uma alternativa. Ele tem outras alternativas também, porque ele já tem insumo e chegou um preço bom de soja e ele está pensando em vender e não tem onde aplicar isso. Você tem N oportunidades, logicamente sempre acompanhado de gestores específicos para cada área, no mercado financeiro para você aplicar esse ativo seu. Ele também pode fazer operações estruturadas. Ele precisa de caixa, mas acredita que a soja vai subir. Ele precisa pagar uma operação agora 30/3, 30/4. E ele acredita, ele tem fidúcia que o mercado de clima dos Estados Unidos pode dar uma chance para ele. Ele pode vender essa soja ou comprar um call em Chicago ou mesmo na B3. Ou seja, o mercado tem N oportunidades para você, independente de se você está na ponta de compra ou de venda, você tem N oportunidades. Vou te dar outro exemplo. Você é um demandador da soja, você cria boi. Então você precisa da soja, você precisa do milho. Os preços estão sem venda, mas você acha que esse preço hoje te remunera, paga a sua produção de proteína animal, ou você tem uma pequena fábrica de ração que você vende numa determinada região. Você pode, na B3, comprar um contrato futuro, se a sua conta fecha agora, independente do produtor vender o milho ou não. Você está protegido de altas. Exatamente. Se cair o seu custo da ração, no mercado, você compra no físico, é competitivo. Se subir, você está protegido da alta. Então, o mercado financeiro tem N oportunidades, tanto de você aplicar seu recurso, quanto de você antecipar os seus próprios recebíveis, como você proteger de alta, como você proteger de baixa. Exatamente. Só para dar um exemplo, que você conhece a pessoa que eu vou falar, o Luiz Escabelo, da Canasol, né? Que também é da Orplana, da Feplana, enfim. Eu estava conversando com ele, somos amigos há muito tempo, ele falou: Giovanni, eu sou conservador, eu vou para o CDB. Eu vendo, ponho no CDB. Uma parte desse daí eu já sei que eu vou precisar de X lá na frente. E eu compro o CDB com a opção de resgate naquele mesmo período. Quer dizer, então, praticamente é uma operação papai e mamãe, mas é basicamente factível, né? Se eu pegar hoje um CDB que está pagando 130 do CDI, que é possível achar, porque o mercado está muito concorrencial, né, Enio? Eu vou ter, em 6 meses, se eu aplicar R$1.000, 1.071. Ou seja, tem o desconto de imposto de renda? Tem, mas essa taxa essa possibilidade de arbitrar a necessidade futura com qualquer rendimento que você possa aplicar, ela precisa ter, o produtor precisa começar a ter familiaridade com isso, não é, Enio? Ele precisa sim ter familiaridade. Aproveitando, tenho certeza que o Escabelo deve estar vendo, vai ver nosso bate-papo, mandar um grande abraço para ele. Mas ele precisa ter familiaridade. E vou te contar um negócio, Giovanni.
A pessoa tendo familiaridade, proximidade com o mercado financeiro, ele vai errar menos na decisões de vender soja, milho, boi, qualquer ativo. Por quê? Porque no final do dia, o que manda no mundo é o Federal Reserve, é a taxa de juros do governo americano, ele sobe lá e vai impactar o mundo inteiro. Taxa de juros alta lá, eu contraio a economia, eu espremo a economia, a minha demanda começa a ser um pouco menor, a minha demanda é um pouco mais restritiva. E aí as operações em commodities começam a cair, as operações em equities, que são ações e títulos, começam a cair. Juros baratos, o mercado busca outra rentabilidade. Você foi muito feliz nesse exemplo. Você pegar uma taxa de CDI a 130, 110, 120, é margem líquida e certa. Se você entra num banco primeira linha, o seu risco é 0,00001%, não tem risco. E é lucro líquido. E você vende o seu ativo, soja, milho, boi, aplica esse dinheiro sem risco nenhum. Outra coisa, você não tem quebra técnica, você não tem risco climático, pode dar uma tempestade estragar seu silo. Você não tem risco de estar segurando um animal gordo, perdendo rentabilidade. Então, você tem N oportunidades. Essa que você citou do CDB, CDI, foi excelente. Risco zero, e nós estamos pagando taxa de juros aí mais de 2 dígitos. É muito interessante. A gente pode também até lembrar, né, o próprio Tesouro Direto, que paga um pouquinho menos, mas tem também uma boa segurança e ainda por cima isenção, né? Excelente. E você tem outros ativos, LCA, LCI, que você consegue aplicar se você deixar seu recurso parado 90 dias com taxas melhores, você não paga imposto de renda. Exatamente. De novo, você pode antecipar recebíveis, você pode aplicar no mercado financeiro, você pode proteger de alta, proteger de baixa. O que falta, né? Proximidade. Programas como o seu são extremamente importantes para a gente desmistificar, tirar esse medo do produtor do mercado financeiro. Mais cedo ou mais tarde, ele vai caminhar para isso, porque o nosso negócio está ficando cada dia mais sofisticado, muito mais sofisticado. Como ele começou lá atrás tendo um tipo de gestão, agora nós estamos passando por outros momentos de gestão. E quem gestar melhor, quem coordenar suas finanças melhor, em teoria, tem mais chance de crescer nessa atividade. Eu achei interessante, né, essa sua colocação há 2 minutinhos atrás, de que quanto maior proximidade e conhecimento com o mercado financeiro, o produtor, no seu métier, lá naquele mundo dele, ele passa a possibilidade de errar menos na venda, na comercialização de soja, milho, trigo, boi, cana, o que seja. Vamos repetir novamente. Essa possibilidade que ele tem de melhorar o próprio nível de conhecimento naquela base do seu negócio é porque o mercado financeiro acaba exigindo um pouco mais de atenção, né? Porque tem que acompanhar mercados no exterior, tem que acompanhar dólar, tem que acompanhar bolsa, tem que ter um pouco mais de sensibilidade com os índices de inflação, aquilo que a gente informa, por exemplo, constantemente aqui no Tempo e Dinheiro, né, Enio? Isso torna a pessoa um pouco mais gestora mesmo, né? Vou te plagiar. Você falou a verdade. Ele tem que buscar informação no mercado internacional, mercado nacional, taxa de juros aqui, e até ele vai começar a acompanhar informações políticas que mexem no mercado financeiro. Claro. O que ele está fazendo aqui? Buscando informação. Ele está ficando mais informado. E quanto mais informação ele tem, ele tenta refinar essas informações. Ele não perde tempo escutando canais muito sensacionalistas que não lhe ajudam. Ele filtra. Hoje, como ele não tem essa afinidade, ele escuta de tudo. E às vezes ele é contaminado por informações tendenciosas ou exacerbadas, tanto para alta quanto para baixa. Então ele vai refinar isso. Segunda coisa, ao ficar próximo ao mercado financeiro, ele vai entender 2 pontos importantíssimos para qualquer um que é um gestor ou tem um negócio. Mesmo com um açougue, mesmo com uma grande fazenda de grãos, mesmo com uma pequena fazenda de pecuária leiteira. Ele vai entender 2 coisas. A primeira
Ele comprou e está vendendo lá ou está aplicando lá na frente. Ele está entendendo margem. Ele vai começar a entender a margem do negócio dele. Segundo, ele vai entender o custo do dinheiro. Isso dá uma tranquilidade enorme para o produtor tomar decisão. Vou te dar um exemplo. Se uma arroba do boi no estado de São Paulo, para ele produzir, estou falando hipoteticamente, não quero dar um número certo, para ele produzir essa arroba do boi, custa R$200, e ele vende ela por 240, ele sabe que teve uma margem líquida de 20%. Se essa arroba for 260, ele não fica frustrado. Por quê? Porque ele tem certeza que ganhou 20% naquele período de tempo, que é uma excelente margem. Então, as decisões dele ficam mais frias, inteligentes e menos passionais. E ele não fica buscando acertar o preço mais alto. Ele vai construindo médias de preço de venda em alta, porque ele está vendo a margem dele subir. Então, no final do dia, ele entende margem. E ele também entende o custo do dinheiro. Às vezes, ele vende por 240, aplica no CDB, aplica no LCA e DCI, aplica no mercado financeiro, e ele obtém mais que 240, aproximando do preço máximo que pode ter tido dado, 250, 260, sem risco. Ele entende melhor o custo do dinheiro, ele entende melhor a margem e ele está mais informado. E, principalmente, Giovanni, ele está vacinado com informações não muito refinadas, né? Exatamente. Você lembrou muito bem. A gente tem exemplo aqui de vários amigos, né, a gente pode dizer assim, que acompanham, que fazem os cursos do mercado de opções, ainda que restrito àquele mundo de opções de commodities, eles estão, percebe-se que eles estão mais abertos a aceitarem, não exatamente na tomada de risco, mas trabalhar ferramentas que eles não trabalhavam antes, né, Enio? A gente percebe isso de uma maneira bem flagrante aqui. Ele fica mais sofisticado, o seu raciocínio fica mais sofisticado, ele fica melhor informado. Nas oportunidades que a gente tem quando estamos lá na Fundação Getúlio Vargas, que a gente está discutindo macroeconomia, né? Você vê que quanto mais informação a pessoa tem, ela começa a entender o que aconteceu com ela no passado, os acertos e erros do passado, como também ela começa a entender o que ela não pode fazer para não errar no futuro. Que a vida, na verdade, no final do dia, ninguém tem certeza de nada. A vida é um estudo, você estuda, lê, se prepara para você ir construindo a sua capacidade de gestão dia a dia, você vai evoluindo. E agora, essa questão do mercado financeiro é extremamente importante. E vou falar um negócio para você, Giovanni. Muito importante, eu gostaria que os nossos amigos produtores prestassem atenção nisso. Ótimo, faz favor. Você ser produtor nos Estados Unidos é 1 bilhão de vezes mais fácil que no Brasil. Vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos ficou de 2008 a 2018 com juros quase que a zero, 0,25%, 0,5% ao ano. Para eu fazer um investimento num país desse, eu tenho uma estabilidade muito alta da taxa de juros, é muito mais fácil eu fazer esse investimento. O meu planejamento é melhor. Se você não... Vamos falar de hedge puro. Hoje, um produtor brasileiro, quando ele faz hedge, parte da operação dele é dólar, mas parte é em reais. Se for em reais, ele tem que fazer dólar. Ele tem que fazer o hedge de Chicago, tem que fazer o hedge de dólar, e depois ele vai ver o diferencial de base. Nos Estados Unidos, ao ele fazer um hedge, ele só tem que ver o custo dele bushels por dólar por bushel. Ao vender, ele tem N locais que ele entrega o produto físico. No Brasil, tem que operar financeiramente. É um pouco mais sofisticado. E no final do dia, nos Estados Unidos, ele tem uma segurança jurídica muito firme. Ninguém contesta as ações que esse produtor fez. Então, se isso que eu estou falando faz sentido, ter um fundo de verdade, me obriga, como um produtor brasileiro, ser mais eficiente, ser mais sofisticado, ser mais preparado que um produtor norte-americano. E por isso é tão importante a gente ter acesso a várias ferramentas, tanto na área de tecnologia de plantio, tecnologia de máquinas, fontes de informações claras e diretas e confiáveis como a sua,
e me preparar para os novos desafios que estão tendo, porque os meus concorrentes têm uma proteção que eu não tenho. Então, isso me obriga a ser melhor. Enio, naturalmente que quando a gente fala aqui de investimentos, sempre estamos falando que em algum momento há um nível de risco. Não nesses renda fixa, como nós acabamos de comentar, o CDB, mas sempre há algum nível de risco quando já há necessidade ou há interesse de dar um pulinho maior, né? Pois bem, você falou agora há pouco do hedging câmbio. É algo que o brasileiro não faz. O mercado futuro de câmbio, o mercado de opções, funciona. E o produtor opera com câmbio. Tudo que ele trava lá na frente, ele é tudo via dólar. Quer dizer, como que ele faz para aprender um pouquinho desse enredo aí, que é muito importante? Nós estamos vendo aí o câmbio até com um certo grau de flexibilidade aí, começando a baixar abaixo dos cinco reais aí, Hélio. Excelente pergunta. Muito boa sua pergunta e faz a gente refletir, né? Vamos lá. Como que você não come o queijo de uma vez, você vai comendo queijo em pedaços, em fatia. Você nunca operou no mercado financeiro. Você vai operar, não estou falando para você operar com 30%, 40%, 50% da sua operação, não. Mas tira uma pequena parte da sua operação, você tem várias operações que no final do dia é dólar, você foi feliz, se você vende soja, milho, você de uma maneira indireta você está operando, mesmo quando você vende só na B3, ou quando você fecha com a trading, ou fecha com a cooperativa, você está tendo interpretações de Chicago e de dólar, se vai subir ou não. Então, pega uma pequena fatia dessa e opere. Parte muito pequena do seu negócio. Depois que você começar a fazer isso, você vai desmistificando, você vai entendendo, você vai se informando. E aí você pode ser mais ousado nessas posições. O primeiro ponto é o seguinte: tenha certeza do seu custo de produção. Hoje isso é fácil. As consultorias lhe ajudam a isso. Eu tendo certeza do meu custo de produção em reais, eu posso dolarizar isso. Eu pego meu custo de produção, divido pelo dólar, eu sei quantos dólares me custa a minha produção. Se eu for vender em reais, o mercado não está... Vou te dar um exemplo claro aqui agora. Eu posso vender minha soja em dólar hoje e pedir para receber essa soja em março. E eu posso ir lá e travar hoje num banco para março, para maio, para abril, para junho, sem esse custo de carrego. A curva do dólar eu consigo fazer isso. Agora, se você nunca faz, se você nunca vê, se você nunca opera, você nunca vai aprender. Vou dar outro exemplo simples aqui. Todo mundo aqui tira uma carteira de motorista. Você primeiro tem algumas aulas, tutoriado por alguém. Depois, quando você é mais novo, você já tem confiança no que você faz, no final de semana, você dá uma volta no quarteirão do seu carro. Aí você vai lá e passa na sua prova de autoescola. Mas no primeiro momento, você está um pouco inseguro. Você dirige com excesso de cuidado, olhando tudo, evita não andar em ruas com muito tráfego. O que você está fazendo? Você está tendo uma curva de aprendizado. Uma coisa simples que é dirigir um carro. É o mesmo princípio para você começar a fazer hedge de dólar, hedge de mercado financeiro, aplicações de mercado financeiro ou proteção, call e put dos seus commodities. Comece fazendo paulatinamente. Quanto mais você vai fazendo, mais conhecimento você tem, mais seguro você fica. E aí você vai ter perguntas mais sofisticadas para fazer para esses consultores, para fazer para o Giovanni. Hoje você tem muito pouca dúvida, porque você tem pouco conhecimento. Quando você vai operando, o seu grau de conhecimento cresce, você passa por essa curva de aprendizagem, você vai gestar melhor. Daqui 4, 5 anos, você vai pensar o seguinte: por que eu não fiz isso antes? Então, de novo, é um aprendizado. Enio, parafraseando você, é igual criança comendo mingau pelas beiradas, né? É como você disse no início, o produtor aprendeu a produzir.
né? Mesmo que ele tenha nascido de 10 gerações de produtores, o que está hoje aí, ele aprendeu também aos pouquinhos. E vai aprendendo cada vez mais dentro das necessidades. Esses instrumentos de mercado financeiro faz parte da moderna gestão, né? Como sempre, o Enio, muito assertivo aqui com a gente. Enio, o assunto é longo, é vasto, e a gente vai voltar aqui mais vezes. E por hora eu agradeço a sua participação, a sua boa vontade hoje aqui conosco, tá bom? Um grande abraço, abraço a todos. É sempre uma honra estar do seu lado. Sucesso a todos os produtores. Um abraço, Enio, até mais. Até mais. Resumindo, Enio, né, a gente pode dizer assim, as ferramentas do mercado financeiro, as opções estão aí, mesmo as conservadoras, ou até mais ainda as conservadoras, para aquele produtor iniciante, podem ser úteis para que ele faça arbitragem com suas necessidades futuras de safra, de comercialização, e aí ele vai pegando o ritmo, pegando o jeito, e vai melhorando, e vai refinando, né? O seu próprio negócio base, que é a compra e venda compra de insumos e venda dos seus produtos. Enio Jaime Fernandes, da Terra Agronegócio, da sua entrevista exclusiva. Muito obrigado, até uma próxima.